Bom dia, meus amigos e irmãos. Eu quero, neste momento, finalizar a palavra de meditação dessa semana falando a respeito do poder da ressurreição. O poder de Deus que foi manifesto na pessoa de Jesus Cristo e ele foi usado por Deus para fazer curas, para fazer milagres, para ressuscitar pessoas dos mortos. E esse poder da ressurreição que estava em Cristo, Deus mesmo usou para ressuscitar Jesus dos mortos e ele está vivo. E ele delegou esse poder e autoridade, o poder da ressurreição, para os seus discípulos, para que também eles exercessem esse poder e efetuassem curas e milagres, expulsão de demônios, inclusive ressuscitassem mortos também. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele conta, a partir do versículo 5, que ele era um homem muito religioso, praticante da sua religião, sendo zeloso na lei de Deus e tendo conhecimento das Escrituras como poucos na sua época, mas ele diz que ele considerou todas essas coisas como perda para conhecer a Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. Então, em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele fala exatamente isso. Eu considerei tudo como perda para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição, mas ele termina esse versículo 10 dizendo da seguinte maneira: e conhecer e ter a participação nos seus sofrimentos, estando conforme a ele na sua morte. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que ele decidiu morrer para a sua vida religiosa. Ele decidiu morrer para os seus conceitos, valores e para a sua prática. Mas ele queria conhecer a Jesus Cristo, conhecer esse poder da ressurreição e, de fato, ele foi um homem que foi grandemente usado para fazer curas, milagres extraordinários também e para, inclusive, ressuscitar pessoas dos mortos também. Isso porque o poder de Deus está delegado para cada um de nós. Está disponível para nós podermos usufruir dos milagres de Deus. Nós não somente sermos alvos dos milagres de Deus, mas também sermos abençoadores de muitas vidas através desse poder da ressurreição. Mas para isso acontecer, o que o apóstolo Paulo fez foi considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele decidiu não viver para mais si mesmo, mas decidiu viver para Deus e conhecer pessoalmente esse Deus que ressuscita os mortos e que faz todas as coisas impossíveis acontecerem. Então, nós precisamos também muitas vezes tomar essa decisão. Nós não temos experimentado os milagres de Deus nas nossas vidas, nós não temos visto este poder sendo exercido através de nós, para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós queremos continuar a viver da mesma maneira que sempre vivemos. Não abrimos mãos dos nossos conceitos, dos nossos valores, das nossas famas, da nossa honra, até da nossa vida religiosa. Praticamos uma religião, mas não praticamos a fé na ressurreição de Jesus Cristo. Não praticamos a fé no poder de Deus que está sendo derramado sobre todo aquele que crê. O poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós, ao contrário, queremos viver conforme os nossos conceitos e padrões. Queremos viver da mesma maneira que sempre vivemos, sem fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. E essa palavra que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses, no capítulo 3, versículo número 5, dessa forma: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria, por as quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também vós andastes outrora. Mas agora, despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem e dos seus feitos, e vos revestistes do novo homem, criado segundo Deus, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, ele fala desta forma, que nós precisamos fazer morrer essa nossa natureza pecaminosa. Talvez você não viva na prostituição, mas tem um falar injurioso, tem mentira, tem cólera, tem ira. Nós precisamos abrir mão, fazer morrer a nossa natureza pecaminosa para, sepultado o velho homem, nós podemos ressuscitar com Cristo e experimentar o poder da ressurreição. O que o apóstolo Paulo fez não foi somente abrir mão da sua religião, ele abriu mão de viver nos seus pecados, segundo a vontade da sua carne e dos pensamentos, e decidiu viver a vida de Deus nele, experimentar esse poder da ressurreição, e por isso os milagres seguiam a vida dele. Dessa mesma forma, nós somos desafiados a cada dia a
viver no pecado ou abrir mão do pecado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós fazermos morrer essa natureza terrena, para que então possamos experimentar a natureza celestial, a vida de Cristo em nós, o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então, se você carece de milagre, se você quer ver o poder de Deus, viva andando com Deus e não mais vivendo nos seus próprios pecados. Que o Espírito de Deus possa estar movendo sobre a sua mente, sobre o seu coração, para que você possa decidir abrir mão da sua natureza pecaminosa para viver a natureza de Deus. Certamente, os milagres seguirão aqueles que crerem, aqueles que vivem e obedecem segundo os princípios e mandamentos de Deus. Temos pouco poder, temos poucas manifestações, porque vivemos muito na nossa carne, vivemos muito na vontade dos nossos pensamentos, dos nossos desejos pecaminosos. A ira, indignação, cólera, gritaria, blasfêmias, arrogâncias, vaidades, prostituições, impurezas, malícias que nós vivemos, nós estamos desafiados todos os dias pelo Espírito de Deus a fazer morrer essa natureza terrena. Certamente a glória de Deus vai ser manifesta, porque Deus não habita juntamente com o pecado. E Ele, para se manifestar, precisa que nós façamos morrer, que nós nos purificamos de todo o pecado pelo sangue de Jesus Cristo, para que a vida de Deus possa se manifestar em nós, para a glória do seu nome. Se você crer e andar de acordo com o Espírito de Deus, certamente os milagres vão acontecer. Haverá sinais e prodígios, maravilhas de Deus. Você será abençoado e será abençoador de muitas vidas. Você e a sua casa serão salvos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe para andar na luz como Ele está na luz. E o sangue de Jesus Cristo nos purificar de todos os pecados para vivermos a vida de Deus em nós. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de nós e possamos experimentar a vida e o poder de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus.